Bom dia, vamos iniciar a aula de hoje. Em primeiro lugar, orando ao Senhor, pedindo graça ao nosso Deus que nos instrua e alargue as nossas mentes, o nosso entendimento para nós compreendermos o que Ele tem a nos ensinar nesta manhã. Que você esteja aqui realmente com um coração humilde para aprender junto comigo daquilo que vem da parte de Deus para nós, no nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui, Senhor. Reconhecemos a Tua soberania, a Tua misericórdia, a bondade e graça nas nossas vidas, por tão grande amor que o Senhor tem dispensado a nós, em primeiro lugar nos salvando, dando a nós uma alegria verdadeira, uma nova vida em Cristo Jesus, um sentido real para as nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, porque um dia o Senhor chegou nas nossas vidas e transformou o nosso viver, nos dando uma esperança verdadeira em Cristo Jesus. E no curso dessa caminhada também o Senhor tem sido conosco, no sentido de nos ensinar a Tua vontade, nos revelar a Tua palavra, falar aos nossos corações, nos permitir ouvir a Tua voz, Senhor. Por isso nós Te agradecemos. E em especial por este momento nesta manhã de aprendizado, que o Senhor continue, Senhor, instruindo os nossos corações, e que as nossas mentes sejam encharcadas por Tua palavra, para que isso reflita nas nossas ações, nos nossos gestos, na nossa postura, nos nossos pensamentos, para nós obedecermos aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nós carecemos mais do que nunca da revelação e da manifestação do Teu Santo Espírito nesta manhã. Por isso oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos então continuar o estudo do breve catecismo. A aula de hoje, veremos a pergunta de número 29. Vamos voltar um pouquinho, só para a gente relembrar o caminho que nós estamos percorrendo. Na pergunta de número 27, nós vimos o quê? 27. Nós vimos sobre a humilhação de Cristo. Na pergunta de número 28, nós vimos sobre a exaltação de Cristo. Agora na 29, eu e você vamos estudar algo muito importante, prático para as nossas vidas, que faz sentido para nós, como crentes em Cristo Jesus. E a pergunta de número 29, o conteúdo dela é o seguinte, vamos ler todos juntos? Vamos lá. Como nos tornamos participantes da redenção adquirida por Cristo? Como nos tornamos participantes da redenção adquirida por Cristo? A resposta é: tornamo-nos participantes da redenção adquirida por Cristo pela eficaz aplicação dela a nós pelo seu Santo Espírito. O que você já abstrai dessa resposta? Que nós recebemos tudo aquilo que Cristo adquiriu por nós através do Espírito Santo. Isto, muito bem, através do Espírito Santo. Hoje eu vou inverter um pouquinho o caminho da nossa aula. Eu vou ler, nós vamos acompanhar as referências bíblicas no final, ok? Vamos então à parte didática. Primeiro nós precisamos compreender, com um pouco mais de detalhe, a pergunta. Entendendo a pergunta. Até então, nós estudamos a obra de Cristo e sua execução histórica no plano de redenção. Olha só. Até aqui, nós estamos estudando a obra de Cristo, isso na parte 2, né? Daquela subdivisão que nós fizemos nas perguntas do breve catecismo. Nós estamos estudando a obra que Cristo realizou, que Cristo executou em obediência ao Pai no plano de redenção. Mas hoje veremos como que nós recebemos e nos apropriamos dos benefícios desta obra que Cristo adquiriu por nós e para nós. Uma coisa nós compreendemos, sim, Rodrigo, eu entendi o que Cristo fez na cruz, eu entendi a respeito da humilhação, eu entendi a respeito da exaltação de Jesus Cristo, eu entendi muito bem, mas o que isso tem a ver para mim? Como isso chega a mim? Como que isso se aplica a mim? Como que isso se torna real para mim?
Como que isso eu posso desfrutar efetivamente, eficazmente disso? Alguém pode se perguntar, não sei se você já se perguntou, e aí? Como que aquela obra lá chega aqui? Na cruz do Calvário, na humilhação e na sua ressurreição, ou seja, na exaltação, como nós vimos, Cristo Jesus adquiriu redenção e todas as bênçãos espirituais que dela advêm para os escolhidos que o Pai lhe deu. Na cruz do Calvário, Cristo adquiriu por nós e para nós tudo o que Deus tinha para nós, as bênçãos espirituais. Exemplos de bênçãos espirituais: perdão. Outro exemplo de bênção espiritual que eu trouxe ali: reconciliação. Outro exemplo de bênção espiritual: adoção. Outro exemplo de bênção espiritual: justificação. Outro exemplo de bênção espiritual, eu quero que você fale, vai. Glorificação. Glorificação é uma bênção espiritual. Outra bênção espiritual: redenção. Outra bênção espiritual, vai. Santificação. Outra bênção espiritual, vai. Eleição. Outra bênção espiritual: predestinação. Isso o Marcos está falando, sabe de onde? E vocês todos que responderam? Do capítulo 1 de Efésios. Aleluia! Paulo ali, ele descreve, não é um rol taxativo das bênçãos espirituais, como se ele dissesse, são só essas bênçãos. Não, são aquelas e tantas outras que vocês disseram que não estão ali no capítulo 1 de Efésios. Porém, ali você vai estudar que Cristo adquiriu por nós todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele conquistou isso por nós. Toda sorte de bênção espiritual, como Paulo menciona ali no capítulo 1 do livro da carta que ele escreveu aos Efésios. Toda sorte de bênção espiritual. E o que eu trouxe aqui, o conceito dessas bênçãos espirituais que eu destaquei ali para vocês. O primeiro conceito eu vou ler e você vai dizer o que é. Talvez nem todos consigam enxergar. Gilmar, está enxergando aqui? Mas eu vou ler, vamos lá. Você também, Mateus? Isso aí, eu vou ler para vocês ouvirem esse conceito aqui, ó. Ato gracioso de Deus, pelo qual Ele nos escolheu, nos chama para si mesmo e nos concede privilégios e bênçãos por sermos agora seus filhos e herdeiros de todas as suas promessas. Qual é essa bênção espiritual? Ler de novo. Ato gracioso de Deus, pelo qual Ele nos escolhe, nos chama para si mesmo e nos concede privilégios e bênçãos por sermos agora seus filhos e herdeiros de todas as suas promessas. Eleição, adoção. Quem fala outro? Quem não fala nada? Então vamos lá. Esse conceito aqui é o conceito de adoção. Adoção. Cristo conquistou por nós tudo aquilo que nós hoje desfrutamos e mais. Nós não temos um relacionamento distante com Deus, como se Cristo conquistasse e falasse, isso tudo é de vocês, mas vocês são servos, vocês não têm relacionamento com o Pai. Não. Olha que bênção espiritual que você e eu temos. A adoção, ou seja, nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus, nos adotou e hoje nós somos filhos de Deus. Mas filho adotivo tem algumas restrições de direito. Não. Em Cristo Jesus nós temos toda a sorte de bênção espiritual e temos um relacionamento integral com Deus, no sentido de que Jesus conquistou por nós e o Espírito Santo dele em nós nos faz termos acesso a Deus. Você é filho. Você faz parte da família de Deus agora. Deus te adotou e disse, agora você é meu filho. Outra bênção espiritual que eu trouxe aqui, o conceito. Eu vou ler bem pausadamente para você dizer para mim o que é. Ato declaratório de Deus,
nos reconhecendo como justos por causa da perfeita justiça de Cristo imputada a nós. Justificação. Justificação? Vou ler de novo. Ato declaratório de Deus, nos reconhecendo como justos por causa da perfeita justiça de Cristo imputada a nós. Justificação. Quem fala outro? Acha que é outro? Não? Todos concordam com justificação? Justificação. A justificação é Deus fazer de nós injustos, e Ele fala, vocês são injustos, mas porque o meu filho cumpriu toda a justiça, fez o que tinha que ser feito de acordo com a lei, por isso eu pego a justiça do meu filho e imputo a você, eu dou a você, concedo a você. Por isso que é um ato declaratório de Deus. Deus declara que você, uma vez ainda sendo pecador, você é justo. Eu declaro que você agora é justo por causa da justiça do meu filho. Aleluia. Justificação. Outra bênção espiritual. Vou ler. Por iniciativa de Deus, Ele manifesta seu amor em Cristo Jesus, fazendo a paz e removendo a inimizade que causava separação entre Ele e o pecador. Reconciliação. Vou ler de novo. Por iniciativa de Deus, Ele manifesta seu amor em Cristo Jesus, fazendo a paz e removendo a inimizade que causava separação entre Ele e o pecador. Reconciliação, bênção espiritual, acertou, reconciliação. Deus se reconciliou com o seu povo, por iniciativa dele. Ele falou, eu vou até o meu povo, aqueles que eu escolhi. A inimizade que existia, agora Deus quebra através de Cristo Jesus e se reconcilia com o seu povo, os seus escolhidos. A ira foi removida, Ele decretou paz. Paz da parte dEle para nós. E o que todo ser humano quer hoje é paz com Deus, no fundo de sua alma. Não mais ser atormentado por essa inimizade que existe entre o pecador e Deus. E Deus vai até aqueles seus escolhidos e fala, vocês agora são meus filhos e eu tenho paz com vocês. Declaro paz a vocês. Me reconcilio com vocês. Iniciativa de Deus, aleluia. E a última bênção espiritual é conceder remissão gratuita de qualquer ofensa e cancelar dívida. Abrir mão de toda reivindicação, liberação ou cancelamento de uma obrigação. Qual é essa bênção espiritual? Perdão, perdão. Deus deu perdão a mim e a você. Deus nos perdoou. Deus cancelou a dívida. A dívida foi paga por Jesus Cristo na cruz. Agora Ele não cobra de nós. Ele fala, essa dívida está rasgada, como o apóstolo Paulo diz. O escrito de dívida que era contra nós, Deus anulou, encravando na cruz. Aleluia, Deus nos deu perdão. E o que você e eu precisamos é de perdão. É de perdão. E cada vez mais, quando nós compreendemos o perdão de Deus em Cristo Jesus, nós vamos aprendendo a perdoar uns aos outros, aprendendo a reconciliar uns com os outros, aprendendo a falar, eu tinha uma dívida tamanha com Deus, como que eu vou manter essa dívida, essa cobrança contra o meu irmão? Eu não posso, eu não devo. É o conceito que a mulher, quando chegou próximo de Jesus, ela falou, eu fui muito perdoada, por isso muito amo o meu Senhor, muito. Outra bênção espiritual então. Exemplo de bênção espiritual, nós vimos como recebemos tudo isso, de que forma os benefícios da redenção se tornam efetivos a nós, como que tudo isso se torna
prático, efetivo, executável nas nossas vidas? Agora vamos compreender a resposta. Entendendo a resposta, relembrando a harmonia que existe entre as pessoas da Trindade, conseguimos compreender a resposta da pergunta. Qual é a harmonia que existe nas pessoas da Trindade? O Pai elege pecadores para serem seus filhos e planeja a maravilhosa redenção. O que o Pai faz? Isso. Ele elege pecadores para serem seus filhos e planeja a maravilhosa redenção. O que o Filho faz? Executa a obra de redenção, comprando com o seu sangue todos aqueles que o Pai lhe deu, através de sua morte na cruz e ressurreição. Papel do Filho, segunda pessoa da Trindade. E o papel da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, qual é? Aplica esta obra no coração de todos os redimidos do Senhor. Sela, fecha, confirma no nosso coração, torna eficaz em nossos corações. Sem o seu ministério, o ministério do Espírito Santo e a sua presença em nós, não haveria regeneração, não haveria arrependimento, não haveria conversão, não haveria santificação. Tudo aquilo que Cristo conquistou por nós na cruz é aplicado aos nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Ei, você tem o Espírito Santo de Deus. E é Ele que age dentro do seu coração, transformando a sua vida. De início Ele entrou na sua vida e você não conseguiria se arrepender, e o arrependimento inicial para o início da caminhada cristã, da vocação eficaz, sem o Espírito Santo. O arrependimento não partiu de você, eu vou me arrepender, aí o Espírito Santo entrou, que aí começa a minha vida, mas antes eu me arrependi. Porque sem arrependimento o Espírito Santo não entra. Jamais. Você só se arrependeu porque o Espírito Santo estava dentro de você. O dom da fé inicia no seu coração porque você estava morto. E quando o Espírito que é vida entra dentro de você, a partir daí você tem vida espiritual. E você pode responder à fé. E você pode se arrepender. Antes disso você é regenerado, porque sem vida, sem uma nova geração. E isso que é? Regenere. Nova geração. Nascer de novo. A partir daí você se arrepende. A partir daí você tem conversão. A partir daí você tem santificação. Por quê? Por causa da obra da terceira pessoa da Trindade em você. Compreenderam a resposta? É isso. Logo, adquirir a redenção não é uma competência natural do ser humano, fruto do seu esforço ou compensação ou pagamento por ter cumprido as regras, e então Deus diz: por você ter cumprido, meu amigo, minha amiga, meu filho, minha filha, minhas exigências, agora você tem o direito de receber os benefícios da salvação. Ei, não! O Espírito Santo que chegou em você e fez tudo isso. Não é algo natural, meu e seu. É através do poder do Espírito que transforma as nossas vidas. O start é dele, o início é dele, é com ele. Pelo contrário, olha só, a competência exclusiva e soberana do Espírito Santo tornar real em nossas vidas tudo o que Jesus adquiriu para nós em sua obra de redenção. Aleluia! Por isso, recebemos imerecidamente todos os benefícios da redenção que há em Cristo Jesus, por meio da obra que o Espírito Santo produz no coração de pecadores eleitos e salvos pela graça de Deus. O que já havia sido objeto de profecia nas Escrituras, lá em Ezequiel. Nós vamos deixar esse último texto para nós lermos e encerrar a aula. Agora vamos então às referências bíblicas. O primeiro texto das referências bíblicas é João 1, 12 e 13. João 1, 12 e 13. O texto de João 1, lá no prólogo, no início do Evangelho, diz o seguinte: o apóstolo João nos ensina que
2 pontos. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O que você entende desse versículo 12 inicial? Depois a gente vai para o 13. Vamos lá. Isso tudo com relação à aplicação da aula de hoje. A execução da obra do Espírito Santo em nós. Vamos, vai. Isso. Nem todos são filhos de Deus. Só aqueles que receberam da parte de Deus, pelo Espírito, a adoção. Verdade? Muito bem. Aqueles que receberam a obra do Espírito Santo creram em Deus. Muito bem. Exatamente. Esse versículo 12 é tudo isso que os irmãos disseram. O Espírito Santo soberano, ele chega na vida de uma pessoa e faz com que ela passe a crer. Quando o apóstolo diz, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, é o Espírito Santo. Sabe quem que é fonte de poder? Ação soberana de Deus através do Espírito, o Deus Espírito Santo. O Deus Espírito Santo em você é fonte de poder. Aí você fala, agora eu sou sou um super santo. Por você mesmo não, mas você tem aquele que é maior. Meu irmão, irmã, crê nisso. Você tem o Espírito Santo dentro de você. E ele chegou na sua vida. E ele te deu um rumo certeiro, preciso, fundamental, eterno para a sua vida. O poder está no Espírito Santo que está em você, aleluia. Por isso é possível sim transformação. Por isso é possível sim arrependimento. Por isso que quando a pessoa fala, eu sou assim mesmo, eu nasci assim mesmo, eu morri assim mesmo, ou 2 pontos, ela está dizendo, eu não tenho o Espírito Santo. A minha carne é mais forte que o Espírito Santo. Não! O Espírito Santo é um espírito de poder. E ele age dentro das nossas vidas e nos transforma. Ele faz isso. E no início ele nos deu a sementinha da fé no nosso coração. O dom da fé vem da parte de Deus. E fez com que você cresce, abrisse os seus olhos e você vislumbrasse a maravilhosa graça de Deus. Fala, é isso que eu quero. Quando você fala, eu aceito a Jesus, você pode dizer, mas você tem que entender o quê? Que foi Deus que colocou isso no seu coração para você poder dizer. Porque se você estava morto, o morto não fala. Mas depois que você tem vida, você é regenerado, você pode dizer, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, no sentido de dizer assim, é Ele que eu quero. É Jesus Cristo que é o dono da minha vida, o meu Senhor e Salvador. E eu não fiz nada para merecer isso. Eu não tenho participação nenhuma na salvação. Ele chegou até mim por graça. E o versículo 13 diz o seguinte. Você vê que num versículo a gente pode conversar horas e horas sobre esse belo versículo. E o 13 diz assim, os quais, ou seja, aqueles que receberam o poder da parte de Deus de serem feitos seus filhos, ou seja, aqueles que têm o Espírito Santo dentro de si, não nasceram do sangue. O que é isso, não nascer do sangue? É o que nós aprendemos no início da exposição do Evangelho de João. Ninguém nasce filho de Deus por hereditariedade. Como alguns judeus admitiam, pensavam da família judaica, por hereditariedade, ninguém é filho de Deus. Não é por sangue. O que mais que o apóstolo João diz? Nem da vontade da carne, ou seja, ninguém fala, agora eu sou filho de Deus, agora eu decreto na minha vida, passei a ser filho de Deus. Não é a vontade sua e minha da carne que disse, a partir de agora eu preciso tomar um rumo para a minha vida, eu vou decidir agora ser uma pessoa certa, não, eu vou buscar uma religião, não, eu preciso de Deus, então agora eu decreto, sou filho de Deus. Não da vontade da carne. E o apóstolo João diz, nem da vontade
do homem, ou seja, ninguém pode dizer, seja filho de Deus. Nenhum líder espiritual tem esse poder de declarar, agora, a partir de agora você é convertido, te converto. Não. Jamais. Não é da vontade do homem, mas de Deus, como o apóstolo termina no versículo 13. Nem da vontade do homem, mas de Deus. Outro texto aí, caminhando um pouquinho mais, capítulo 3, versos 5 e 6, que nos ensina o seguinte. Jesus respondeu, para quem que ele está respondendo aqui? É o diálogo que ele está tendo com Nicodemos. Em verdade, lhe digo, Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é isso? É tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz, o Espírito Santo aplica numa pessoa, na sua e na minha vida. Porque você nasceu da carne, ok, você teve um primeiro nascimento, mas você não nasce do Espírito se não for através do Espírito. Quem é nascido da carne é carne, e continua sendo carne. Eu e você nascemos da carne, nós continuamos carne. Mas o segundo nascimento é obra do Espírito. E a partir do momento que o Espírito entra na sua e na minha vida, nós nos tornamos pessoas espirituais. Espirituais. Por que o fruto do Espírito nasce em nós? Porque nós somos espirituais. Por quê? Por causa do Espírito em nós. Isso. Exatamente. Não tem, exatamente isso. É o agir soberano do Espírito, como Jesus ensinou para Nicodemos um pouco mais para baixo. O Espírito sopra onde quer. A Lilian agora. Isso. Isso. Exatamente. Quem é nascido do Espírito vai desejar coisas espirituais. Porque quem que vai agir na vida daquele que quer coisas espirituais? O próprio Espírito. Qual é um texto que você se lembra lá em Romanos, que o apóstolo Paulo escreveu tão bonito? Sobre o Espírito em nós. É tão belo aquele versículo. Quem se lembra? Capítulo 8. Que diz? Não é esse. É um pouquinho antes. O apóstolo Paulo diz: o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. E aí o Espírito também, um pouquinho para baixo, ele continua. Intercede por nós. O Espírito está trabalhando dentro do seu ser agora, nesse exato momento. Você crê nisso? Você crê nisso? Isso é pela fé, você não vê. Mas você crê, eu creio que o maior está em mim. E o Espírito Santo anela as coisas de Deus e Ele age no seu e no meu coração. Aleluia! Senão não faz sentido a nossa vida. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E o último texto para nós encerrarmos, Tito, capítulo 3, versículos 5 e 6. Olha só que texto maravilhoso, totalmente aplicável à pergunta. Aliás, eu faço a afirmação inversa. A pergunta foi feita baseada no versículo 5 e 6 do capítulo 3 de Tito, tá? Quem achou, leia bem alto, por favor.
Muito bem, foi bom até o Marcos ter lido o versículo 4 também, que completa o entendimento do apóstolo Paulo aqui, né? Muito bem. O que esse versículo inicia dizendo? O amor de Deus chegou até nós, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, foi o que nós vimos. Nada, absolutamente nada do que nós pudéssemos fazer nos salvaria. Mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. Agora olha só esse versículo aqui, que belo. Mediante ou através do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Irmãos, olha a pergunta. Vocês se lembram da pergunta? Vamos lá, leia aí a pergunta. Como? Como tudo aquilo vem para mim? Como tudo aquilo que Deus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, mas como que isso chega para nós? Como? O versículo nos responde: através do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aleluia! A tarefa da terceira pessoa da Trindade, que chegou por bondade, misericórdia, graça da parte do Deus Espírito Santo a nós. Lavar regenerador, lavar renovador. Nós precisaríamos ser renovados, precisaríamos ser uma nova criatura. E isso foi possível através do Espírito Santo de Deus em nós. Oh, glória! Somos a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós. Poxa, isso é tão consolador. Isso deve trazer para você e para mim uma segurança tamanha. Ele está em nós. Ele é garantidor, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 1 de Efésios. Ele é o penhor da herança. Porque você pode dizer, tudo bem, eu creio que Jesus morreu na cruz por mim, mas qual que é a garantia que eu vou para o céu? Sabe qual que é a garantia? É Deus ter colocado o Espírito Santo dentro de você. O Espírito Santo é a garantia da salvação. Oh, glória! Como se isso fosse da nossa parte. Como se o executar daquilo que Deus quer para nós garantisse a nossa ida ao céu. Não, é o Espírito Santo dentro de nós que nos leva rumo ao céu. Ele é o garantidor de tudo isso. O que mais? O texto diz assim, que Ele derramou sobre nós, o Espírito Santo, no versículo 6, ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Quando Cristo foi, Ele falou, enviarei o Espírito Santo Consolador. O Espírito Santo está em nós, consolando os nossos corações, nos dando esperança, aquecendo os nossos corações para buscar Deus. E olha o texto, o que diz, uma palavra interessante. O Espírito Santo está em nós ricamente. O que é ricamente? Abundantemente, o que quer ler? Abundantemente, com todo o seu poder, executando a sua tarefa em nós, intercedendo por nós, nos dando arrependimento das nossas falhas, dos nossos pecados, nos dando possibilidade de reconciliação, nos fazendo orar, nos fazendo buscar Deus. É o Espírito Santo dentro dos nossos corações. Aleluia! Ricamente. Precisamos crer de fato nesta palavra. Vamos então ao texto de Ezequiel, para nós encerrarmos. A profecia disse o seguinte, Ezequiel 36, 26 e 27. Olha só. Dar-vos-ei, diz Deus, coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, ou seja, aquele coração morto, aquele coração sem vida, aquele coração que não busca a Deus, aquele coração que despreza as pessoas, aquele coração que não quer nem saber
de obras de justiça. Tirarei de você o coração de pedra e darei a você um coração de carne, um coração que busca vida espiritual, um coração que busca Deus, uma disposição para caminhar com Deus, uma disposição para orar, uma disposição para amar, uma disposição para perdoar. Darei a você um coração de carne. E vos darei, porei dentro de vós o meu Espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. E esse finalzinho, obrigado pelo Espírito Santo dentro de mim que me faz obedecer a Deus. É possível, meu irmão, minha irmã, você cumprir a vontade de Deus, porque você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos faz observar as leis de Deus agora. A caminhada com Deus pós-salvação não é porque você fala, agora eu sou salvo, já está garantida a minha ida para o céu. Mas uma vez o Espírito Santo dentro de você e de mim, ele nos capacita a termos prazer em obedecer à vontade do Pai. Você quer obedecer à vontade de Deus? Eu quero, Rodrigo. Eu também quero. O Espírito Santo está em nós, que nos capacita a isso, nos dá poder para isso, de vencermos a nossa dura vontade, nossa carne, os nossos desejos pecaminosos e vivermos em Espírito, como o apóstolo Paulo ensina em Gálatas. Uma vida no Espírito. Aleluia. Vamos orar? Ou antes de orar, vamos repetir a pergunta e a resposta, né? Como a gente tem feito de praxe. Pergunta 29 diz o seguinte, vamos todos juntos? Classe bem forte. Como nos tornamos participantes da redenção adquirida por Cristo? A resposta: tornamo-nos participantes da redenção adquirida por Cristo pela eficaz aplicação dela a nós pelo seu Santo Espírito. Obrigado, Santo Espírito de Deus, por entrar em nós, por fazer habitação em nós, em todos aqueles que o Senhor quis habitar. Continue o teu trabalhar, Santo Espírito, nos nossos corações, nos transformando, mudando a nossa mente, nos fazendo obedecer à palavra do Senhor. E obrigado por teu agir e nos dar esperança da vida eterna. Muito obrigado, Santo Espírito de Deus. Assim agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém.